nasceu com esse destino. A pessoa nasceu com esse destino, né? Que isso não existe, né? O destino nós fazemos. O que existe são, o que existe é que em outras vidas nós usamos o livre-arbítrio erradamente e hoje nós estamos passando por aquilo. E cada um tem a sua parte. Eu tenho a minha, Stephanie tem a dela, o Gleidson a dele, Sula a dele, e o Rogério a dele, enfim, por coisas que nós já fizemos. Não é que é o destino, não é o meu destino isso ou aquilo, não é o meu destino sofrer tal coisa ou fazer tal coisa. Somos donos da nossa vida, como disse ali no começo. Nós fazemos o nosso destino. Então, determinismo e fatalismo, não tem, tá? Nós temos o livre-arbítrio para que a gente possa fazer. Nós podemos, sim, mudar o nosso destino no momento que nós quisermos, que a gente tomar uma atitude, né, e fazer. Então, nós mandamos em nós. E aqui mais à frente, eles dizem que quem manda mesmo no livre-arbítrio, que vai poder ter uma liberdade ampla e total e irrestrita, são os espíritos superiores, porque eles têm um livre-arbítrio mais que o nosso, porque o nosso vai até aonde começa a liberdade do outro, né? Você pode fazer as coisas que você quer, tudo que você quer, até que você não vá ultrapassar o outro. Os espíritos superiores, não, eles têm uma coisa maior do que isso, eles podem ir além, né? Nós não, nós temos até um pouco limitado essa liberdade, mas temos, por isso, passamos por isso, porque às vezes a gente excede esse livre-arbítrio e aí a gente vai ter o quê? As expiações, as doenças, as coisas que trazemos de outras vidas, ou desta mesmo, tá? Então, só é tirado o livre-arbítrio da pessoa em 3 situações, né? Quando eles são seres inferiores, animais, o homem primitivo, por exemplo, no período da infância, né? Porque a criança não sabe decidir por si só, e no estado de loucura. A pessoa não está bem psiquicamente, ela não pode responder pelos seus atos. Então, é tirado o livre-arbítrio dessa pessoa, ela não pode fazer o que ela quer, porque aí ela vai fazer loucura, ela não está no seu estado de pensamento normal para poder tomar tal atitude, tá? Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, assim se manifesta. Nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral, obedecendo às leis invariáveis de coesão, é o vegetal, respondendo fiel aos princípios organogênicos, na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em junção nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente da nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, as conclusões que nós chegamos. Pelo uso do livre-arbítrio, construímos o nosso destino, né? Que pode ser de dores ou de alegrias. O livre-arbítrio, na fase evolutiva em que nos encontramos, é sempre relativo. E o determinismo, também relativo, pode ser traduzido como a consequência inaceitável de nossa conduta prévia. Tá? Essa biografia toda a gente encontra no Livro dos Espíritos, no livro Ação e Reação, na Constituição Divina, nas Leis Morais da Vida e nas Leis Morais de Rodolfo Caligares. O que a gente tem que ter sempre na vida é liberdade com responsabilidade, né? Isso é muito importante, a liberdade com responsabilidade. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém.
Olha, bebi água junto com o Gleidson agora. Junto. Combinamos. Porque assim, se nós pensamos, primeiro nós pensamos, depois nós falamos e depois nós agimos. Não é sempre assim? Toda vez. Primeiro você pensa, depois você fala e depois você age. Então, as nossas aflições e as nossas alegrias, na maioria das vezes, são criadas por nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Simples assim. Como diz lá no Evangelho, conhece-te a ti mesmo para ser feliz e você saberá onde consertar para acertar. Né? Parece simples, parece fácil, mas todos nós sabemos que não é. Mas precisamos dar o primeiro passo, porque se a gente não der o primeiro passo, a gente não anda. Não é assim? Quando a gente aprende a andar, damos o primeiro passo, caímos, levantamos, fazemos de novo, e tanto que repetimos, que aprendemos. E assim a gente faz. A gente volta várias vezes, e tanto que a gente repete aquilo que a gente precisa aprender, que um dia nós vamos aprender. Então, conforme a gente costuma brincar, não é melhor aprender agora? Você vai deixar para outra? Melhor não, né? Vamos aprender nessa. Chega de sofrer. Sofremos porque queremos, né? Vamos mudar agora, que ainda dá tempo, enquanto a gente está aqui a caminho, né? Porque senão, sofrer, passar tudo de novo por isso, para quê? Vamos em frente, né? Vamos perdoar, vamos olhar diferentemente para as pessoas que não são difíceis, vamos aceitar os problemas que estão aí todos os dias, vamos ser mais alegres, porque com tudo isso a gente atrai para nós mesmos coisas boas. Se a gente reclamar de tudo, a gente se torna uma pessoa que ninguém gosta da gente. Sabe aquela pessoa que você fala assim, bom dia, ela te responde, bom dia por quê? Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Gleidson, quer acrescentar alguma coisa que eu deixei de escapar? Pode falar. Ou para Não, quem acho que quiser também. eu acho que você já colocou bem para a gente, né? Eu gosto de pensar sempre nem diz a música, né? Disciplina é liberdade, né? A gente pensar em liberdade, né? Como você já colocou, não é a gente sair fazendo o que quer, né? Porque isso aí não é liberdade, é irresponsabilidade, né? É isso mesmo. E a gente, como já passou e foi comentado, né? Que a liberdade, né? A gente vai ganhando conforme maturidade, conforme consciência, e eu gosto de pensar muito que a liberdade, a gente pode fazer tudo, né? Mas a gente só vai conquistando a liberdade quando a gente consegue, as nossas ações, construir mais do que a gente destrói, né? Então a Sim. gente começa a ter liberdade, né? Então, e aí a gente aprende a pensar, né? Como é que a gente perde, né? Se a gente tem o livre-arbítrio que pode fazer o que quer, e por que que então muitos de nós somos, e muitas vezes a gente vê pessoas com menos liberdade que a gente, física, moral, social, econômica, né? E isso é uma limitação, e a gente pensa também por que que não tem, né? Porque o limite do outro, da nossa liberdade, quer dizer que impõe a nós, né? Então a gente faz, e depois nós mesmos, nos colocamos limites, né? Nos limitamos, e aí a gente, ou nessa encarnação ou em outra, a gente vem com certas limitações, né? Então aí a gente que deixou a nossa liberdade, a gente que nos prendeu, né? Então nós mesmos perdemos a nossa própria liberdade, né? Nos aprisionamos, porque aí temos que reparar e colocamos barreiras, e aí deixamos de ser, perdemos essa liberdade nós mesmos, né? E aí recuperar, a gente já sabe que é o caminho da reconstrução, né? E eu acho que é isso, você já tinha colocado para gente, né? O pensamento também, essa liberdade, né? Como você já trouxe para gente, muito bem colocado. Acho que ficou bem, bem explicado, assim, deu para entender Tem aberto bem, o né? Evangelho, Essa Sulamita, responsabilidade para conquistar a liberdade, né? né? E Teté, é,
Quer falar? Alguém quer mais falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Rogerinho? Eu fiquei só com uma dúvida, Sônia. No caso que foi falado sobre a loucura, então a pessoa pode se abster dos, como que eu falo? Ela pode se abster de culpa porque ela considera ela como louca e aí ela pode fazer o que ela quiser e Ela isso não vai responde, ela não vai responder. Ela não vai responder se ela não está na sua condição. Ela não vai Então responder. ela não vai ter que pagar isso numa futura existência. Não, ela não sabe o que está fazendo. E como saber se a pessoa ela está num estado de loucura mesmo ou ela está fazendo por maldade, Então, por exemplo? por isso que a pessoa que está ao lado dela é que tem que cuidar, entendeu? Você tem que saber, quando uma pessoa está numa situação dessa, ela não, como é que a gente costuma falar? Ela não responde por ela. E ela tem que ter alguém que olhe por ela. A pessoa é responsável. Como é que fala? Eu quero usar o termo e não estou conseguindo. Como a gente fala, Jesus? Tutela? As pessoas idosas. Não, a pessoa idosa que ninguém cuida. Como é que a gente fala? A pessoa Incapaz? Incapaz. Então, ela é uma pessoa incapaz. Então, ela tem que ter alguém responsável, porque ela é incapaz. Ela não sabe o que ela está fazendo, os atos dela. Ela tem que ter alguém responsável que vai cuidar dela. Se ela não pode ficar livre, então, por que tem tanta casa psiquiátrica, tantos lugares? Porque as pessoas precisam ficar ali. Porque se essas pessoas ficarem soltas na rua, elas são um perigo para a vida delas e para a vida dos outros. Não é verdade? Então, não pode. A pessoa tem que estar... ela tem que ter uma pessoa responsável. Quantas pessoas não vão presas porque não cuidam dos seus pais idosos? Não pode deixar a pessoa daquele jeito. Então, a pessoa é assim. Então, a pessoa que sofre uma loucura, uma incapacidade, ela não tem como responder, ela não tem o livre-arbítrio, como uma criança. A mesma coisa. Como é que você vai exigir uma responsabilidade de uma criança que não sabe nada? Como é que você vai pedir para uma criança acender um fogo, uma criança fazer qualquer coisa? Ela não sabe o perigo, ela não sabe lidar com aquilo. Então, você viu que ali são 3 casos, né, que se fala, que é tirado o livre-arbítrio da pessoa. Seres inferiores, animais, o homem primitivo, no período da infância e no estado de loucura. Então, nesses 3 coisas, a pessoa não responde por isso. Ela não pode responder, ela não sabe. Entendi. Né? Ela não sabe o que ela está fazendo. Mas no Se caso... ela fez... Desculpa, vó, mas no caso de uma loucura induzida por abuso, sei lá, de álcool ou de droga, aí ela responde, Aí né? ela é culpada porque ela provocou aquilo nela. Ela não teve o livre-arbítrio? Ninguém impôs isso a ela. Ela mesma se impôs a ela. Então, nisso ela vai responder. Mas se ela chegar no estado de loucura, que ela vai cometer atos e atos e atos, né? Entendeu o que eu estou falando? Porque tem pessoas que já nascem assim, não tem pessoas que já nascem com certo retardamento, com certa coisa. A pessoa não sabe o que está fazendo. E você não pode deixar aquela criança, aquela pessoa que nasceu, assim, livre. Então, porque ela já veio com isso. Ou né? até o idoso fica senil, né? Fica senil, a pessoa vira, né? Não tem como. Então, é assim, né? Porque nós somos filha de criança, né? Nascemos pequenos e voltamos novamente, né? A gente volta a usar fralda, a gente volta a não conseguir andar, a tudo isso, a gente volta. A gente troca os papéis, né? É o processo do desencarne. É o processo do desencarne, a gente volta de novo para trás, é isso mesmo. Sônia, E se os atos da pessoa forem motivados por uma subjugação espiritual, por exemplo, ela é culpada? Então, veja bem, quando é que você é obsediado? Você pode me explicar? Por que você é obsediado? Por afinidade ou por outras vidas? Porque a gente falou de pensamentos. Você lembra quando eu te falei aqui agora mesmo? Que aqui a gente fala assim, me digas com quem andas e eu te direi quem és. E no plano espiritual, como é que a gente fala? Me digas o que você pensa e eu te direi quem é que está com você. Se você tem sentimentos de vingança,
de raiva, de inveja, de um monte de coisa, quem é que você vai ter para perto de você? Então, a gente fala muito do espírito obsessor, mas o espírito obsessor, ele não é tão culpado assim, sabe por quê? Porque somos nós que damos a entrada para ele. Que atraímos. Se você estiver com bons pensamentos, fazendo coisas boas, o espírito obsessor não vai te pegar. Ele não vai ter guarida ali para você. Por isso que a gente costuma falar assim, quando eu não estou muito bem, que eu estou meio para baixo, eu falo assim, pode parar, isso não é meu, eu não quero isso para mim. Sai, não quero isso, muda de assunto. Como falava o seu Geraldo lá do outro centro, que eu costumo brincar muito, ele falava assim, canta a música da Mulher do Leiteiro. Canta. Você pensa que você sofre, ela sofre mais. Ela lava a garrafa vazia, lava roupa o dia inteiro. E você pensa que sofre? Não, ela sofre mais. Eu gostava muito do seu Geraldo falando isso, que a Mulher do Leiteiro sofre mais. E a sala inteira ficava sem saber o quê, porque era todo mundo novinho, ninguém conhece essa música. Então, é isso. Então, a gente só sofre a obsessão ou por coisas que você trouxe do passado, ou pelos seus pensamentos. O que é que você atrai para você? Né? Então, Tá? a pessoa então, é responsável mesmo é o que seja uma livre-arbítrio. subjugação. A gente atrai um monte de coisa. Eu não entendi, Rogério, desculpa. Então, a pessoa é responsável mesmo que seja uma subjugação, por ela estar atraindo aquele pensamento. Ela está ali. Olha, há casos, Rogério, que a pessoa vive tão obsediada uma vida inteira que o obsessor cansa e sai. A pessoa se sente vazia, depressiva e triste pela falta do obsessor. Porque houve uma simbiose tão grande entre os dois que um não consegue mais viver sem o outro. Tão grande é. A simbiose que existe entre os dois, tá? Porque um alimenta o outro. Faz sentido. O obsessor não vive sem os pensamentos e as coisas que o outro faz, e vice-versa. E assim eles ficam assim, para lá e para cá, uma vida inteira, perdendo uma existência. Sim. Verdade. Por isso, pensamentos bons. É difícil? Mas não é impossível. O espírito obsessor bate em retirada quando você está fazendo a caridade e quando você está com bons pensamentos. Se você não consegue, uma boa coisa para pensar é assim, quando você pensar mal de alguém ou qualquer coisa, lembra das coisas boas que aquela pessoa faz. Porque ninguém é totalmente errado, ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente perfeito. Então lembra, quais são as coisas boas que aquela pessoa fazia ou faz? Sim. E reza um Pai Nosso. Reza um Pai Nosso. Mas reza um Pai Nosso prestando atenção em cada palavra que essa oração fala. Sabe? Não é aquele Pai Nosso. Não. Vai, palavra por palavra, olhando, vendo o que diz a oração que Jesus nos ensinou. A oração para conversar com Ele. Né? E Ele nos convida para orar junto com Ele ao Pai. Ainda quando a gente faz essa oração, nós temos ao nosso lado Jesus. Ele está ali, Ele nos convida, vamos rezar ao Pai. Ele não fala Pai meu, Ele fala Pai nosso. É nosso, é de todo mundo. Né? A gente precisa ter muita fé sempre. E o coração tranquilo, calmo, equilibrado, os pensamentos, tudo faz parte, é o conjunto de tudo, né? É difícil, mas temos que começar, temos que fazer. Vai deixar para a próxima? Vai perder essa? Não, né? Não. Pensou voltar e ter que ter aula tudo de novo comigo? Não. É isso, gente. Se ninguém tem mais nada... A Giovânia conseguiu entrar agora no final. Oi, Gi. Ah, é? Ei, Gigi, você está no ônibus? Boa noite. Boa noite, minha linda. Desculpa, viu?
Cheguei Imagina. agora, fiquei desse lá, já fui para ouvir um pouquinho. Falei, tá em Tá aula ainda. certo, tá certo. Então, você faz a prece final para nós? Não sabe rezar Pai Nosso? Eu vou deixar para o Então, Rogério vamos. mesmo, para nós. Reza um Pai Nosso, reza um Pai Nosso. Só rezar. Reza um Pai Nosso, Gigi. Então, vamos lá, nosso pensamento Vamos lá. a Deus, direcionando nosso pensamento a Ele no dia de hoje, agradecendo a Deus por mais um dia que estamos aqui, apesar de ter pegado o final da aula, mas prestei atenção no que a Sônia veio nos explicar, agradecendo a Deus por esse momento, pelo momento de aprendizado, o momento que nós pudemos abrir nosso coração e deixar que as palavras preencham o nosso coração, assim, nos dando o entendimento, a sabedoria para exercer essas palavras. Agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pelos nossos parentes, e vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, do mal, hoje e sempre. Amém. Amém. E o meu parabéns hoje vai para Gigi! Gigi cantou! Obrigado. Aí! Tá vendo? Ah, que linda! Que linda! Obrigada, Gigi. Obrigada, gente, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? Até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, beijo. Bom divertimento aí, Gleison. Obrigado. Rogério, boa noitinha. Obrigado. Fica com Obrigado. Deus, meu lindo. Vocês Tchau, também, tchau. querido. Sula. Tchau. Beijo. Até quarta. Outro, querida. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Teté. gente. Obrigada. Tchau, vó. Tchau, Beijo a gente. todos. Tchau.